Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Boa noite, a Sou o paz. pastor Marcos Eu sou a Josi, a pastora Josi. e esse vídeo aqui é o primeiro da nossa série da semana da educação conjugal. Gravado excepcionalmente porque nós tivemos problemas com o WhatsApp, né? Tudo que falhou e a gente, graças a Deus, voltou muito em cima da hora. Alguns conseguiram entrar, outros não conseguiram, outros tiveram problema com o aplicativo, então a gente decidiu gravar. Vai ter algumas edições aí ao longo do vídeo, né? Mas basicamente o grosso da administração, né? O conteúdo mais importante a gente vai disponibilizar para que você consiga acompanhar isso aí na íntegra daquilo que a gente conversou aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e que a ministração seja muito edificante para ti e para tua casa, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Fica com a nossa aula aí. Então, a falta de instrução, a falta de entendimento, a falta de se construir como sociedade a ideia real do valor da família é um dos principais fatores para que a comunicação seja entroncada. Porque aí, desse modo, eu não estou olhando para a minha família e cuidando dela como ela exige que seja cuidada, com a atenção, com a honra que deve ser cuidado, né? Lembrando que a palavra honra significa distinção. Honrar é tratar com distinção, né? E a palavra de Deus nos orienta a isso, né? Em Hebreus 13:4 diz: seja entre todos o leito conjugal venerado, né? Sem mácula, né? Cuide da casa, coloque, dê distinção para sua casa, dê distinção para o seu relacionamento, dê distinção para a sua conjugalidade, dê distinção para isso. Não trate como algo comum e nem trabalhe o casamento na mesma altura de valor, de importância que outras coisas. Não tem, o casamento está acima. Você deve respeitar o casamento acima de tudo, acima de qualquer coisa. O casamento é uma aliança que não pode ser transgredida, não pode ser mal pensada, não pode ser ignorada, não pode ser levada de qualquer jeito. E a falta do nosso ensino sobre isso, da importância disso aí, gera em nós uma incapacidade de nos comunicarmos de um modo adequado com o nosso cônjuge, porque a gente não está levando a nossa aliança como tal, como ela é, em consideração, né? Então, nós temos esse primeiro problema. O segundo problema, que gera uma comunicação inadequada, né, ou tóxica, né, que não resolve a situação do casal, é o orgulho, é a soberba, é a incapacidade de se diluir no outro e para o outro, é a incapacidade de você perceber que está numa aliança. E eu quero falar então um pouquinho sobre a importância de se estar numa aliança, de se entender a questão de uma aliança, para que a gente entenda quão importante é essa noção, para que a gente consiga ter uma comunicação adequada no casamento. Você está falando hoje sobre comunicação. Falou comunicação, sexualidade e as finanças. Sim, né? normalmente esses três tópicos são tópicos que provocam, né, muitas discussões e situações nos casamentos e que merecem uma atenção. Denunciam que há problema, né? Normalmente, quando acontece o problema, são nessas áreas, né? E aí você vai falar agora, então? Pode Isso, falar. nós estamos trabalhando a comunicação, tá? Então você que está nos vendo vai ver depois aí, comunicação, tá bom? Vamos começar a falar sobre aliança. Quando nós olhamos, queridos, então, a aliança, nós percebemos um valor muito importante. E aonde nós vemos isso? Num relacionamento entre Deus e Abraão. Essa aliança, ela deve nortear para a gente como nós devemos nos comportar dentro de uma aliança. Porque essa aliança entre Deus e Abraão, ela estabelece para nós todos os padrões, todos os parâmetros e todo o entendimento necessário
para que a gente viva o casamento não apenas com uma união de duas pessoas, mas com uma fusão de duas pessoas, que é o que a aliança proporciona. A aliança não proporciona unidade. A aliança não proporciona união. A aliança proporciona unidade, né? De modo que quando eu me uno a Josi em matrimônio, eu não estou apenas unido a ela, estou unificado com ela, eu me torno uma só pessoa com ela, né? Esse é o poder e o papel da aliança. E nesse ambiente não há maior e não há menor, tá? E a gente percebe isso na aliança entre Deus e Abraão. Como é que aconteceu entre Deus e Abraão? E você percebe isso quando Deus, depois de chamar Abraão para uma aliança, ele promete que vai curar a geração de Abraão, dando para ele um filho, né? Deus, quando chama para uma aliança com ele, Deus pergunta para ele, para quem você vai deixar a sua herança? Porque Abraão era já idoso e rico. E ele fala, eu vou deixar para Eliezer, o meu mordomo. E ele fala, não, você vai ter um filho, né? E aí a gente sabe da história que se desenrola toda, depois tem Ismael, depois tem Isaac. Isaac é o filho da promessa, o que Deus estava prometendo, né? E o menino cresce, e depois do menino crescido já, provavelmente seus 20 e tantos anos, né? Segundo a história diz aí, Deus pede a Abraão, a Isaac, Deus fala o seguinte, Abraão, eu quero, sabe o teu filho, o teu único filho, aquele filho a quem você ama. E quando você lê isso, preste atenção nessa sequência. Deus fala exatamente assim, Abraão, sabe o teu filho, o teu único filho, aquele a quem você ama, eu quero que você imole ele para mim. Eu quero que você entregue ele para mim, em sacrifício. E Abraão fala, tá bom. Né? E a palavra de Deus diz que Abraão cria que ele poderia ressuscitar, se fosse o caso, ao filho. Abraão não negou. E ele então sobe com o menino, você sabe a história, né? Para poder entregar o menino em sacrifício, né? E quando ele estende a mão para imolar Isaac, que já está posto sobre o altar, já está tudo estabelecido, aparece um anjo e fala, não, Abraão, você não precisa fazer isso, né? E qual é o pano de fundo por trás disso? O pano de fundo é, quando Deus está olhando para Abraão e está falando, Abraão, me dá, sabe o teu filho? O teu único filho, aquele a quem você ama. Deus não estava falando de Abraão, Deus estava falando de si mesmo. Por quê? Porque dentro de uma aliança não há maior e não há menor. Não há quem tenha maior privilégio e menor privilégio. Então, quando Deus pede a Abraão um filho, o único filho, aquele a quem ama, Deus estava colocando-se no lugar de também oferecer. Deus estava se obrigando a entregar também o seu único filho, aquele a quem amava. Porque era isso que Deus tinha pedido de Abraão. E quando Abraão não nega, Deus se obriga a não negar o filho também. Porque essa é a força da aliança. Dentro da aliança, Abraão não era maior que Deus. É muito chocante isso. É muito chocante. Mas dentro da aliança que Deus fez com Abraão, Deus não era maior do que Abraão. É muito louco isso. E embora Deus não tenha perdido, obviamente, as suas prerrogativas divinas, Deus não deixou de ser Deus e Abraão não deixou de ser Abraão. Deus não deixou de ser eterno e Abraão não deixou de ser mortal. Mas a aliança nivela a entrega. A aliança nivela o sacrifício. A aliança nivela os direitos e os privilégios. A aliança nos iguala, nos achava numa mesma linha. E quando nós estamos olhando o casamento sem entendermos o que é a aliança, o poder e a força da aliança, a gente acaba não entendendo
como nos comportarmos de um modo adequado dentro da aliança, entendendo que na aliança nós temos apenas papéis diferentes, mas o valor é igual. O meu papel não vai mudar dentro da aliança. Eu continuo sendo o cabeça do meu lar, o cabeça da minha esposa, eu continuo sendo a referência, eu continuo sendo a pessoa que Deus vai cobrar as coisas, porque é para esse motivo que Deus me coloca como o responsável pela minha família, não é para que eu tenha privilégios, é para que Deus tenha de onde me cobrar os deveres, né? Deus não vai cobrar da mulher, Deus vai cobrar do homem. Deus tem um trato objetivo e muito profundo com a masculinidade do homem, né? E um outro dia eu posso, quando a gente for ministrar para os homens o nosso curso, a gente trabalha muito sobre essa questão da masculinidade e do trato que Deus tem com a masculinidade do homem, né? Deus criou o homem primeiro para poder cobrar do homem as coisas, né? Lá em Gênesis, um exemplo, nós sabemos pela história que foi Eva que entregou o fruto para Adão. Mas quando Deus vem visitar a humanidade e Deus começa a perguntar o que tinha acontecido, né? Deus pergunta para Adão primeiro: Adão, onde estás? Adão fala que foi Eva que enganou, que enganou e deu para ele comeu. Ele conversa com a Eva. Eva fala que foi a serpente, né? Ele sentencia a serpente, fala das consequências para Eva, mas quando ele chega em Adão, ele fala: maldita é a terra por tua causa. Foi por causa de Eva. É por tua causa. Deus sempre vai cobrar do homem o posicionamento da família. Não importa de onde que vem a desgraça, Deus vai cobrar do homem. Tanto que a morte, né, da humanidade, a queda, né, como é falado, como as pessoas falam, né, a queda, só acontece quando o homem come, não quando a mulher. Né? É muito sério isso, né? Existe um peso muito profundo sobre o homem, um trato muito objetivo de Deus com a masculinidade, com o ser masculino, né, com o homem em si. E quando o homem ele não percebe que estando dentro de uma aliança, ele tem papel diferente, muito específico, mas ele tem o mesmo valor e ele deve olhar para o outro, para a outra no caso, né, no nosso caso como homens, com o mesmo valor, com a mesma dedicação, com a mesma importância, quando a aliança não é o elemento que significa a relação, acaba que aquilo que significa a nossa relação é o quanto eu tenho de poder e de domínio sobre o outro. E aí então eu começo a entrar num jogo emocional, eu começo a entrar num ambiente completamente destrutivo de relação, porque a aliança ela é um ambiente de entrega mútua, é um ambiente de doação, é um ambiente de cuidado mútuo, né? E que sobre o homem está posto o maior nível de responsabilidade. E é por isso que também nós falamos no nosso seminário lá para homens e para casais, que a palavra, ela não fala para o homem subjugar a mulher. A palavra fala para a mulher se sujeitar ao homem, porque Deus não dá o direito nem sou mais maconhado de alguém, de que o homem tenha o direito de subjugar alguém. Deus falou para o homem dominar os animais, não as pessoas. Nós não temos o direito de exercer domínio sobre ninguém. E o nosso poder é para dar para as pessoas liberdade, é para dar para as pessoas segurança. Então, num casamento, tem que haver esse trato, tem que haver essa percepção de aliança, aonde ninguém é maior do que ninguém. Tanto que dentro da aliança do casamento, é dito, né, para a esposa, para a mulher, que ela deve se submeter ao marido. Sim. A submissão por parte da mulher, ela é voluntária. A mulher decide se submeter. Se o homem impõe essa submissão, já não é submissão, é subjugação. É subjugação. Né? Então, e não é bíblico. E não é bíblico. Né? Então, a mulher precisa entender qual é o papel dela, o homem precisa entender qual é o papel dele, qual é o lugar dele, para que ambos possam desfrutar da aliança na plenitude. Né? Não é a mulher forçando o homem, né, a tomar esse lugar. Não é a mulher impondo ao homem aquilo que ela vê que são coisas legais para ela, mas ela se submetendo, ela saindo do lugar
né, de ser a autoridade, né, por mais que às vezes acontece muito, né, nas igrejas, infelizmente, às vezes as mulheres é que têm uma espiritualidade, entre aspas, né, maior do que o homem, né, ela é mais ativa ministerialmente falando, né, mais participativa, muitas vezes a mulher vai primeiro, né, para a maioria Jesus, das vezes, né, e o homem vem em seguida, né, então esse lugar, o papel da mulher e do homem, ele precisa ser muito bem esclarecido, muito bem compreendido dentro da aliança, para que a mulher não tome, né, esse lugar de autoridade, de governo que o homem exerce dentro da aliança, e a mulher também, ela não seja subjugada, né, ela não seja forçada, não, você tem que se submeter. Sim, ela tem que se submeter, mas dentro do entendimento. Ela tem que ter um entendimento disso. De que eu voluntariamente preciso ceder esse lugar, né, para o marido dentro do casamento. Porque senão é um relacionamento que não tem a ver com a natureza da aliança. Então a aliança, ela dita para mim, principalmente biblicamente, qual é o meu lugar, qual é o meu papel, qual deve ser o meu comportamento. Então, esse pano de fundo, ele é fundamental para que a gente saiba como se comunicar. Porque a comunicação, ela vai depender necessariamente da minha percepção da aliança. Porque é a aliança que baliza o meu comportamento. Não sou eu. Não é aquilo que eu quero, o que eu acho legal, ou que eu não acho legal. É o que a natureza da aliança me obriga a ser e a fazer. É como alguém que trabalha numa empresa X lá. Nessa empresa tem as regras, tá? Você não pode trabalhar de bermuda ou de saia, né? Para as mulheres, você não pode trabalhar de camisa regata, você tem que trabalhar de tal forma, você não pode vir de chinelo, tem que ter os seus sapatos fechados, né? Existe toda uma normativa, né? Que inclusive, se você não respeita, você pode ser demitido por justa causa. Exatamente. Ainda que seja uma coisa simples, como eu vou de sapato, eu vou de chinelo de dedo. Entendeu? Se tá lá, não adianta você querer, mas eu gosto, não importa se você gosta. Aqui dentro dessa firma, a gente trabalha dessa forma. O nosso uniforme é esse, a nossa forma de se vestir é essa. Mas eu não concordo, então você sai fora da firma. Porque dentro da firma, você tem que trabalhar desse modo. Se você está de férias, você não precisa se vestir assim. Né? Se é uma festa na firma, você não precisa se vestir assim, mas no seu cotidiano você precisa. Do mesmo modo, é claro que o casamento não tem nada a ver com o contrato de serviço, tá? Mas, só para trazer uma ilustração, do mesmo modo, dentro do casamento, a aliança do casamento, ela tem as suas próprias condições. Biblicamente falando. Sim, ela tem as suas próprias inerências, ela tem as suas próprias particularidades, as suas próprias balizas e estruturas nas quais eu devo me moldar, e não o contrário. Eu não moldo o casamento segundo o meu bel prazer. Eu é que me submeto à estrutura de um casamento. E quando eu me submeto à estrutura de um casamento como ele é, e o casamento é uma aliança, e numa aliança não há maior e não há menor, a partir desses valores eu começo a me comportar de um modo mais adequado. E eu começo então a ter uma comunicação funcional, uma comunicação saudável, uma comunicação assertiva, porque eu estou olhando para o outro, da onde eu preciso olhar, como eu preciso olhar, né? E aí, a partir disso, então, eu consigo conversar sobre qualquer coisa, sobre aquilo que é importante com o outro, certo? Então, eu precisava desse pano de fundo, né? Sobre a aliança, para que a gente entenda um pouco mais sobre a comunicação que a gente vai entrar agora. Aliás, seria muito interessante, eu quero despertar essa curiosidade em vocês se aprofundarem sobre a temática da aliança à luz das Escrituras. Aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a aliança. Exato. Né? Porque hoje... Os conceitos de uma aliança. Isso. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, né, um acesso praticamente ilimitado, né, à informação de pessoas biblicamente centradas, né, que vão trazer todo o simbolismo que a Bíblia traz, porque na nossa cultura brasileira
nós temos muita dificuldade de entender o conceito verdadeiro e aprofundado do que é uma aliança. Né? Nós, como o Marcão falou no começo, nós não temos uma base histórica sólida o suficiente para nos informar, culturalmente falando, o que significa adentrar numa aliança e honrar essa aliança. Né? Nós fomos a gente vem de uma cultura de subjugação, de escravatura, né? De imposição de cultura e de valores. Né? Nós não temos algo gerado de forma genuína dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Então estudem sobre isso, se aprofundem sobre a questão da aliança bíblica, né? E vocês vão perceber o quão importante é para a gente, dentro do casamento, entender o que assumimos, né? Quando assumimos a aliança. Uma aliança, isso. Não foi simplesmente uma aliança, cerimônia. Isso aqui não é aliança, isso aqui é um anel. É um símbolo, né? Que representa a nossa aliança. Se um dia, Deus me livre, eu for assaltada e alguém levar a minha aliança embora, eu não vou deixar de ter uma aliança com o Marcão. A minha aliança com ele vai além de um símbolo, vai além de um anel. Né? É uma aliança que ela é vitalícia, vai até a morte. Né? Então é importante que vocês, e eu quero mais uma vez encorajar vocês a estudarem sobre isso, porque vai ser muito importante. Beleza? Então, vamos começar então sobre comunicação, tá? Eu quero trazer, pelo menos, né, nós temos aqui ainda mais uns 15, 20 minutos, eu quero trazer pelo menos uns 2 pontos, que eu vou caminhar até onde a gente conseguir aqui, tá? Dentro da questão da comunicação, que são muito importantes para a gente ter uma comunicação assertiva em casa, né? Então, o primeiro motivo que eu falei da gente não conseguir ter uma comunicação boa é o entendimento, né? A instrução. A gente conversou um pouco sobre a instrução, sobre o que é aliança e tal, né? E a gente acaba resolvendo um pouco essa primeira situação. A segunda que eu falei é o orgulho, né? É a altivez, que também fica sem nenhum tipo de ambiente de correção se não está debaixo do entendimento da aliança. Porque quem é capaz de corrigir, nos ajudar com essa ferramenta de alinhamento, né, desse comportamento inadequado, é a aliança. Né? A aliança deve ter essa função na gente, de nos orientar, de nos colocar no nosso lugar, de modo que o orgulho não ganhe tanto espaço, que a gente vá amadurecendo de tal modo que a estrutura da aliança ganhe um espaço em mim, de tal modo que já não haja mais espaço para qualquer tipo de infantilidade, de imaturidade emocional, né, que acabe interpelando a relação, certo? Então, o orgulho, como é que a gente trata, como é que isso interfere na comunicação, né? Como é que se interfere no trato? Basicamente, o casal, pelo menos a maioria esmagadora dos casais que a gente aconselha e acompanha, tem uma dificuldade crônica na comunicação, porque primeiro o outro sempre está indisposto a ouvir. Então a primeira coisa, a gente tem que aprender a estar disposto a ouvir o outro. Primeira coisa. E não simplesmente parar para fazer de conta que está ouvindo. É ouvir o outro, de fato, dar atenção para o outro. E que não seja num ambiente de briga. Por quê? Porque a maioria das verdades que estão nos machucando ou que precisam de atenção no casamento não são faladas nas conversas, são faladas no meio das tretas. Então um começa a brigar com o outro, mas porque você não sei o quê, tal. E aí começam a brigar e falar de coisas que não tem nada a ver começam a brigar por causa do copo, entendeu? Aí depois de 2 minutos não sabe mais nem por que está brigando, mas começam a falar das coisas que estão machucando, né? Mas não resolve, porque toda vez que eu falo uma verdade no meio de um ambiente turbulento, qualquer verdade, qualquer coisa que seja lançada no meio de um ambiente violento, gera no outro
um comportamento de defesa e não um comportamento de acolhimento. Defesa e ataque, né? Entendeu? Então, vira um quarto, vira um campo de guerra, né? Então, a primeira coisa é você estar disposto a ouvir o outro, de verdade. Você está numa aliança. E dar ouvidos tem a ver com você, quando a gente está conversando sobre algo e ele fala sobre alguma coisa que de repente até me fere, né? Eu preciso estar disposta, aberta, por causa da aliança, a dar os meus ouvidos a ele, ao ponto de entender a verdade interior que ele está me comunicando. Porque quando ele está falando algo para mim, eu preciso estar disposta a entender o que ele está falando, a compreender da onde ele está falando essas coisas que são verdades para ele. Ainda que eu tenha, entre aspas, as minhas verdades. Porque isso é a comunicação, não é apenas eu falar o que eu quero falar, mas eu entender o que eu estou ouvindo. E se ele me comunica algo que eu não estou entendendo, eu preciso comunicar isso para ele também. Amor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Quando você fala, eu estou entendendo assim, assim, assim. Aí ele fala, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, assim, assim. Mesmo porque o homem e a mulher têm uma percepção muitas vezes diferente, né, de algumas questões. A maioria das questões. Né? Uhum. Na comunicação, então, não pode haver esse ambiente de eu não dar atenção para o que o outro está falando, tá? Então, quando a gente está interessado em ouvir o outro, em resolver a situação, a gente não pode querer que isso aconteça no meio de confusão, no meio de uma briga, no meio... Aquilo que a pessoa fala vai gerar um coração fechado do outro lado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é, como adultos, a baixar esse volume de poeira emocional da alma, entendeu? Você está falando de não se defender. Não se deixar levar pelas emoções, que é muito difícil, mas é necessário, tá? E trabalhar aquilo que está acontecendo num outro ambiente emocional, tá? De você poder chegar no outro e falar o seguinte, tem alguma coisa que a gente precisa conversar porque está ruim. Isso que você fez ou que você falou me machucou, ou não acho que não é por aí. E a gente precisa resolver isso aí, tá? E para isso, a gente tem que estar olhando para o outro com respeito, com um desejo de que, de fato, o outro entenda. E de eu entender o outro e de saber como eu posso melhorar a vida do outro. Como é que eu posso... Porque toda vez que eu me recuso a ouvir o outro, eu estou me tornando mais parte do problema do que da solução. Quando o outro vem falar comigo de alguma coisa, eu tenho que estar aberto para ouvir. E não querendo me defender, porque eu não estou num ringue, eu não estou num campo de batalha. Eu não posso tratar o outro como meu inimigo, né? A gente costuma dizer que todo aquele que luta contra o inimigo errado entrou numa guerra perdida. Você não pode fazer do seu cônjuge seu inimigo. E a maioria dos casais não conseguem conversar porque cada um quer ter razão, cada um quer falar mais alto que o outro, e nisso ninguém se resolve. Ninguém se resolve. Não é brigando, não é dando indireta, não é jogando na cara, é tratando o problema como problema, não o outro como problema. É vocês se juntando para resolverem um problema, porque se vocês não estiverem juntos resolvendo um problema, vocês estão juntos gerando outro, ou acrescentando, ou fazendo crescer aquele que já tem, tá? Você quer falar? Sim, eu queria dar um exemplo prático sobre isso. Já aconteceu, tanto da minha parte quanto da parte do Marcão, da gente estar conversando sobre alguma coisa e, por exemplo, eu tô falando de algum sentimento que eu tô tendo, alguma coisa ruim que eu tô sentindo sobre a nossa relação, enfim, e falo com ele, converso com ele, e aí ele fala para mim o seguinte, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu acho que isso que você tá sentindo, essa situação toda, esse desdobramento não vem dessa situação, mas tem a ver com uma situação anterior, de repente de um passado que a gente já conversou, entendeu? E também já aconteceu o contrário também, de alguma situação, às vezes até externa, né? Nem tem a ver com a nossa aliança, com o nosso casamento,
E eu falei com ele, ó, eu acredito que isso não tem a ver com essa situação específica, mas tem a ver com o passado, tem a ver com alguma coisa que você passou, enfim. Então, e a gente só consegue ter essa segurança um no outro porque estamos firmados na segurança da aliança que nós temos. Né? Nós temos zelado pela nossa aliança desde o começo, né? Graças a Deus. Então, ter essa confiança, essa confiabilidade um no outro, gerada a partir do entendimento do que é a aliança do casamento, nos permite, quando vamos ter uma conversa que às vezes não é muito agradável, né? Que a maioria das vezes não é, porque eu estou falando de um problema que tem a ver com ela ou que tem a ver comigo. Ninguém gosta de carregar um problema. De ser, né? É desagradável. Né? Vou continuar. Não, era só isso, só para poder trazer esse exemplo, porque é prático isso. Né? A gente não está falando só sobre teorias, a gente está falando sobre coisas que a gente vive e que não é fácil viver. Né? Como o Antônio falou, a gente não gosta de ouvir que a gente está errado, ou que aquilo que a gente está falando, que a gente está expressando, vem não, você está sentindo isso, mas isso não é por causa disso, é por causa de uma coisa lá do seu passado. Ninguém quer ouvir que ainda tem questões do passado para ser resolvido. A gente se acha maduro, a gente se acha pronto, a gente se acha bem resolvido. E não é assim que as coisas funcionam. Deus ele vai nos levando a níveis, né? de amadurecimento, de maturidade, de entendimento, né? De crescimento e de revelação também. Né? Então, é importante que eu tenha nele a pessoa que me dá segurança para poder ir me desnudando, né? Desse crescimento, e ele precisa ter em mim essa pessoa. É importante a gente ter pessoas externas também, pessoas de fora, amigas, né? No meu caso, amigos, no caso dele, pessoas maduras na fé que vão nos ajudar nesse crescimento. Claro que faz parte, né, do ser igreja, do ser corpo, mas dentro da aliança do casamento, eu preciso ter no meu marido, ele precisa ter em mim essa segurança de um porto seguro, né, para o nosso crescimento. Sim, e aí nesse caso, a coisa mais importante, queridos, a coisa mais importante, eu estou tentando cuidar do horário aqui, tá? Mas a coisa mais importante que nós precisamos entender e quebrar de uma vez por todas na relação e nas relações é um negócio chamado medo. Medo. A maioria dos casos em que a comunicação não flui, não se desenvolve, né? Que tem também como fundo a falta de instrução, como nós falamos, a falta de entendimento de aliança, tem o orgulho, tem tudo isso. Mas se tiver, e além de tudo isso, a maioria deles também tem medo. E aí o negócio não tem condições de fluir. Então, uma das coisas que vocês precisam fazer como casal é acabar com o ambiente do medo. Nada que prospera no ambiente do medo dá bom fruto. Nada, queridos. Nada. Tá? Nada deve prosperar no ambiente do medo. Tudo aquilo que prospera no ambiente do medo é uma fruta muito amarga. É uma colheita muito difícil. Você se anula, você vegeta, você se frustra, você se amargura, entendeu? Você não vive plenitudes, não é um negócio bom, tá? E essa foi uma das coisas, um dos cuidados que nós tivemos desde o início do casamento. Eu me lembro que nós éramos recém-casados. A gente morava num apartamentinho bem pequenininho, né? A nossa mesa era um varal, sabe esses varal de dentro de casa? De teto. Não era. Eram de teto. Eram de teto com a base do teclado. Isso, a base do teclado, né? Porque vai na igreja, sabe? A base do teclado é aquele pedestal que é em X, assim, né? A gente colocava a base do teclado. A base do teclado, colocava. Em cima. Coloca a mão aí em cima aí. Colocava o varal em cima, assim, ó. E colocava um pano em cima, um papelão. E né? uma toalha de mesa, olha que chique. Olha só, era a nossa. E ali a gente conversava, a gente fazia tudo. Eu lembro que um dia a gente. Só não podia apoiar na mesa. Não podia. Aí teve um dia que a gente ia acabar de comer. Eu falei, amor, eu preciso encontrar. Tava tudo bem. E eu falei, amor, eu preciso conversar um negócio contigo.
Eu falei, você me ama? Ela ama. Não, comecei. Você sabe que eu te amo? Você acredita que eu te amo? Ela, acredito. Acredito. Você acredita mesmo que eu te amo? Ela, acredito. Tipo assim, cara, a gente acabou de casar, esse cara já tava apelando assim. O que você que já esse aprontou? cara fez, cara? Já aprontou. O cara começa a apelar pro amor, é porque o cara já fez alguma coisa, Não né? deu nem tempo. Mas eu falei, bom, é importante que você acredita que eu te ame, porque eu te amo também, muito. E eu quero que você saiba o seguinte, primeiro, nada daquilo que acontecer, porque a gente vai estar ajustando a vida, ajustando coisas, né? É muito provável que eu faça coisas que você não gosta ou que te ofenda em algum momento, mas eu quero que você saiba o seguinte, nada vai ser de propósito, nada. Então, quando de algum modo eu te ofender, acontecer alguma coisa que você não goste, a primeira coisa que você traga no seu coração é: ele não sabe o que fez, ele não quis fazer isso, não foi de propósito. Isso já mata um monte de coisa. Tipo Jesus, perdoa o Senhor, ele não sabe o que fez. Entendeu? Não sabe o que faz, né? E a gente também conversou sobre esse negócio de medo, falando, eu também não quero que haja entre a gente alfinetada, entre linhas, não sugira nada que eu não vou conseguir ler entre linhas, não vou conseguir, você não pode ter medo de falar. Aconteceu alguma coisa? Conversa comigo. Só fala o que quer. Nós vamos conversar, se eu estiver errado, eu vou ver como consertar, se você estiver errada, você vai ver como consertar, se a gente tiver com dificuldade, um vai ajudar o outro e nós vamos resolver. Tá? Agora não pode ter medo. E porque a gente nunca teve medo, já entrou o medinho já. Porque o medo sempre entra no meio da relação, sempre, tá? Se você não manda embora quando entra, você fica escravo dele, tá? E aí você tem que romper com isso. Para mim, principalmente, foi muito difícil romper com isso, né? Nessa questão, principalmente da comunicação. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, de expressar aquilo que eu de fato estava sentindo, né? Foi um processo até longo, né? Até que eu chegasse num lugar de ter segurança para falar. Inclusive a gente usava eu usei de muletas, né, de comunicação durante muito tempo, porque eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. Aí eu escrevia, né? Eu falava, eu preciso conversar com você, mas eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. E aí eu escrevia, né? Ele lia o e-mail, né? E antes do WhatsApp ainda. Antes. Ele lia o e-mail e aí depois que ele lia o e-mail, aí a gente sentava para conversar. Né? E a gente ia pontuando as coisas e a gente foi usando disso até que eu fui pegando segurança para falar cara a cara, para falar pessoalmente, né? Então, tem pessoas que têm mais facilidade, né, para poder falar, para poder se expressar, e é importante que um respeite o tempo e o limite do outro. E o modo do outro, exatamente. Porque muitas vezes o que acontece nas relações? Porque uma pessoa tem mais facilidade de falar, aí acontece uma treta, alguma coisa, uma discordância de alguma coisa que aconteceu, quer resolver na hora, quer falar na hora, mas às vezes o outro precisa de um tempo para poder assimilar o que aconteceu, para poder cair no coração, para ele entender o que ele está sentindo, para poder expressar. Né? Então é importante que haja esse equilíbrio, né? Essa balança, porque se comunicar também é saber a hora de não falar nada. É saber que, não, se eu falar alguma coisa agora, eu vou falar coisas que eu não devo falar. Ou coisas que não são verdades. Eu só vou falar para alfinetar o outro. E não é isso que eu quero dentro da aliança. Se eu for falar, o outro está num estado emocional tão ruim que ele não vai entender lufas daquilo que eu vou falar. Vai cair no lugar errado. Vai cair no lugar errado, então não vale a pena. Né? Então, o medo tem que sair da relação. Tem que sair da relação, de qualquer modo. Então, o que vocês precisam fazer de repente? Se essa for uma situação entre vocês, no seu casamento, se já tiver acontecido, né? Se vocês passam por isso, sentar e falar, olha, fulana, é o seguinte, nós estamos numa aliança. E só estamos nessa aliança, nós chegamos aqui porque nós acreditamos um dia que nós nos amamos de verdade. E a gente não quis abrir mão desse amor. A gente acreditou que nós éramos suficientes um para o outro, que o mundo seria melhor se a gente estivesse juntos. Nós abrimos mão de qualquer coisa para estarmos um com o outro,
até o fim. E eu quero me agarrar nisso para conversar contigo uma coisa. Eu não quero ter medo de você. Eu não quero ter medo de conversar algo com você, né? E de repente o medo é por causa da reação do outro. E você vai ter que explicar isso. Fala assim, eu tenho medo de falar contigo algumas coisas, porque você tem reações muito ruins. E eu quero que a gente tenha liberdade para conversar, e eu quero falar as coisas que são importantes para a gente, sem que vire um pé de guerra. Eu quero que você tenha condições, maturidade para ouvir. O que você acha que precisa para que você consiga ouvir um problema nosso sem se sentir ofendida, sem se sentir atacado, sem se sentir num banco de réus, sem se sentir num tribunal? Porque uma coisa é você buscar sabedoria, ter sabedoria para o momento de falar, para o modo de falar. Isso é ser sábio. Outra coisa é você saber que você tem que ficar pisando em ovos. Porque a pessoa é muito melindrosa, a pessoa é muito dodói, qualquer coisa se ofende, qualquer coisa acha que você fala A, a pessoa entende W, entendeu? Então, assim, é importante saber também discernir. Uma coisa é você ter sabedoria para falar. Como a gente falou antes, né? A pessoa, ela precisa de um tempo para assimilar o baque emocional do que aconteceu, de uma situação adversa entre o casal, ou algum problema no trabalho, né? Que o marido ou com a esposa teve, algum problema familiar. Uma coisa é ter sabedoria. Né? Isso é importantíssimo que se tenha. Outra coisa é lidar com a imaturidade emocional, né? De lidar, e entra nisso que o Marcão está falando. Então, é bem importante que o medo seja extirpado da relação. Tá? Se for uma questão, se vocês não ultrapassarem essa linha, não eliminarem o medo, as outras coisas serão impossíveis de você vivenciar, mesmo com o entendimento. O entendimento da aliança. O medo vai estragar isso. Vou arrancar o orgulho fora. O medo vai estragar a comunicação, tá? Porque nada prospera no ambiente do medo. Aquilo que prospera é completamente danoso, tá? Então, inclusive, eu me lembro de uma vez, a Bibi era pequenininha, morávamos no interior de São Paulo, e eu lembro que, não sei o que a Josi ia falar comigo um dia lá, e eu percebi que ela desistiu, tipo assim, não, deixa quieto, né? E tem coisa que a gente vai deixar quieto mesmo porque é uma coisa por outra hora, mas o deixa quieto dela foi diferente, porque eu percebi medo no olhar dela. Sabe quando a pessoa tá com receio, tipo assim... Se falar, vai dar... Vai dar... E eu fiquei mal naquele dia, eu falei, cara... Eu me senti um satanás, assim, sabe? Eu falei, cara, não pode isso. Por que ela... O que eu tenho feito que tem deixado a minha mulher reticente? E eu lembro que eu chamei ela na mesma hora e falei, amor, eu percebi que você viu falar alguma coisa que você desistiu, mas não desistiu só porque você desistiu. Eu percebi medo no teu olhar e eu quero te falar o seguinte. Primeira coisa, perdão, porque eu não sei o que eu estou fazendo, o que está acontecendo, para que você tenha medo de falar comigo. Tá? Eu não quero que sinta isso. Tá? Se eu tenho feito alguma coisa, me perdoa. Não estou sabendo, não estou percebendo. Não é de propósito, porque você não pode ter medo de falar comigo. Você não pode sentir esse tipo de reticência. Como ela falou, tem os momentos, tem dia que a gente não está legal. Né? Você percebe o outro e quer cuidar emocionalmente do outro. Quando a mulher está na né? TPM, né? Que os hormônios, né? Deixam a gente meio maluca, né? Então, a gente vai aprendendo a administrar isso, tudo bem. O cara vai conversar alguma coisa com a mulher na TPM, joga um chocolate na frente, né? Leva uma barra de chocolate. Ajuda, né, no ambiente. Né? Colabora com a mulher, deixa ela tomar um banho quentinho antes. Né? Então, tem essas coisas. Agora, ela tava com um semblante de, sabe? Eu falei assim, não pode acontecer isso, tá? Então me perdoa, tá? Porque eu não sei o que eu tenho feito para que você... fique acuado, se sinta com medo de falar, tá? E a segunda coisa é, não tenha medo de mim. E não importa como eu reaja, nunca você vai sofrer algum tipo de reação minha que seja contra você, tá? Não importa a maneira que eu vou receber o negócio. Fala, você está num ambiente seguro. Você tem que saber que você está num ambiente seguro. Tá? Fica tranquila. Então, teve até vezes que a gente estava saindo para fazer um atendimento aqui, um atendimento ali de carro, e a gente ia conversando algumas coisas, e ela ia falando de coisas que tinha a ver comigo, e eu estava segurando o volante assim, fazendo quase ele sangrar assim, né?
E ela falava, eu não vou falar mais nada, olha sua cara. Eu falei, não, deixa eu com a minha cara. É assim que eu estou recebendo o negócio, porque muitas vezes você ouvir a verdade é como você tomar um remédio amargo. Não é gostoso, né? Você vai fazer careta, mas é para cura da relação, né? Então eu falava para ela, não, deixa eu assimilar, continua falando, porque eu vou administrar isso, vou ver como é que a gente resolve essas coisas, né? E para além dessas questões emocionais e relacionais, nós não podemos ignorar o fato de que nós também estamos atuando em esferas espirituais. Então, a gente vai ser setado, a gente vai tomar setas inflamadas no maligno, principalmente quando a gente está nesse ambiente de defesa da nossa aliança, né? Já aconteceu algumas vezes também da nossa comunicação sofrer interferências espirituais. Eu me lembro de uma vez o Marcão estava em viagem e aconteceu uma situação ministerial na igreja que nós estávamos, que eu ouvi, gente, literalmente, eu ouvi o Marcão falando uma coisa para mim que me deixou muito chateada, no telefone isso, tá? E depois não quis tratar na hora, não quis falar nada na hora, porque a gente não estava perto um do outro, ele estava viajando. Falei, vou deixar para tratar isso depois com ele quando ele voltar. E quando ele retornou de viagem, né, depois de alguns dias, eu percebi o ambiente, buscando a sabedoria, né, percebi o ambiente propício para tratar aquilo, eu falei, amor, preciso conversar algo com você. Naquele dia, quando você me ligou, você falou assim, assim, assim. E eu não entendi por que você falou isso, eu fiquei muito chateada. E ele falou, mas eu não falei isso. O que eu falei foi isso, isso e isso. E eu tinha ouvido ele falar outra coisa, né, que me magoou, que me deixou aborrecida. Né? E se eu não tivesse tratado aquilo, nós não perceberíamos que houve ali uma distorção do que ele havia falado, no que eu ouvi. Né? Então, nós precisamos entender que estamos também sob ataque espiritual. Então a gente precisa não ignorar o fato de que temos um inimigo, né, e que vai usar de distorção de palavra, vai usar de distorção do entendimento do que o outro está querendo comunicar, né, vai usar situações, né, vai acontecer alguma coisa e eu vou estar vendo o Marcão fazendo alguma coisa, não sei, né, e eu vou imaginar que ele está fazendo outra, enfim. Precisamos não ignorar o fato de que devemos estar atentos também a coisas espirituais, ao ambiente espiritual que nos rodeia. Com certeza, com certeza. E por fim, eu quero encerrar com um outro ponto que é muito importante, dentre todas essas coisas, para que a comunicação ache um lugar de fluidez, de maturidade, de saúde adequada, é sobre a ofensa. Aprenda a não se ofender. Ou, se não é possível aprender a não se ofender, aprenda a não responder à ofensa. Por quê? Porque existe muita beleza no perdão, mas existe grandeza em não se ofender. Em saber perdoar tem beleza, é muito legal, mas em não se ofender tem grandeza. É quando você é capaz de ouvir uma coisa e ainda que te doa, você ser capaz de organizar aqueles pensamentos. A não assimilar a ofensa. Não assimilar a ofensa, por mais que doa. E falar, não, beleza, vamos ver isso aí. Né? Que é o que acontece entre a gente. Tem coisa que eu tenho que falar para ela que não é gostoso dela ouvir. Mas ela sabe que mesmo que vá mexer com ela, ela sabe que eu não estou falando para diminuí-la. Porque a questão da ofensa, você se sentir diminuído. E, na maioria das vezes, 99% das vezes, não foi o outro que nos ofendeu. Fomos nós que nos sentimos ofendidos. Porque, de algum modo, eu não sei o que acontece, que a gente está numa relação onde a gente não se permite ser achado errante, faltoso, alguém que peca, alguém falho, imperfeito. Tem a ver com orgulho isso também, né? Tá entendendo? Então, nunca. Se o outro tá falando para mim alguma coisa, eu preciso falar, não, é possível, de fato, que eu tenha feito isso. Porque eu sou falho. Eu não sou indefectível.
Então é possível que aquilo que o outro esteja falando, por mais que eu não esteja entendendo daquela forma, por mais que não seja a minha verdade, é a verdade dele, dela. E eu preciso dar atenção para isso. Por quê? Se for uma maneira errada da pessoa me ver ou de ver a relação, eu preciso fazer um esforço para que ela veja, sinta a relação diferente. Eu tenho que proporcionar um ambiente de cura. Eu tenho que proporcionar uma relação saudável para o negócio. Então, aprenda a não se ofender. Aprenda a não ficar na retaguarda. Não. Vamos aprender a conversar. Eu espero que só esse bate-papo, falando da aliança, da importância da aliança, de estarmos dentro de uma aliança, de aprendermos a romper com o medo na relação, abandonarmos o orgulho e a autodefesa no sentido de ficar resistente e de ficar, como eu falei a última palavra agora, se ferindo, se ofendendo, né? Que essas coisas sejam já para vocês ferramentas para começarem a trabalhar valores da comunicação muito importantes para vocês, tá? Temos muito mais outras coisas para tratar? Teríamos. Mas eu estou passando aqui para vocês coisas que, se vocês não ouvirem mais nada sobre comunicação, mas respeitarem essas coisas que a gente falou para vocês, aprenderem que numa aliança não há maior e não há menor. E que é a aliança que deve balizar o meu comportamento. De que eu não devo agir com orgulho. Eu devo eliminar o medo. E não devo responder à ofensa. Assimilar a ofensa. Assimilar a ofensa ou responder à ofensa. Eu preciso aprender a trabalhar isso, essas coisas. Se você levar a sério esses 4 pontos, você vai conseguir iniciar uma jornada de uma comunicação saudável com teu esposo ou com a tua esposa. Tá? Tem outras coisas que, de repente, mais pra frente ou em outra oportunidade, a gente pode ministrar? Tem. Mas eu quero deixar para vocês esses 4 pontos porque eles são fundamentais e se vocês tomarem isso por base para a vida de vocês, vocês vão conseguir ter já um ambiente muito saudável na comunicação de vocês. Tá bom, meus queridos? Então eu quero orar e para a gente encerrar, vamos orar então para liberar vocês? Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos que puderam estar aqui. A gente pôde conversar sobre comunicação. Entra com paz no casamento deles. Entra com luz. Entra com ousadia, com intrepidez, com cura. Em nome do Senhor Jesus. Tira todo tipo de dor. Tira todo tipo, mova, Senhor, todo tipo de elemento danoso. Todo tipo de parâmetro errado. Todo tipo de valor distorcido, de sofisma que tem conduzido o casamento, a relação dos seus filhos, e coloca dos teus valores, coloca dos teus princípios, Senhor. Que eles possam entender sobre a aliança, o poder da aliança, o que significa estar dentro de uma aliança. Amém, de verdade. Traga como revelação, não para o intelecto, mas para o espírito deles, ó Deus, para a alma, para o íntimo deles. Que eles entendam, ó Deus, e consigam aos teus pés a imagem de Jesus, lançarem fora todo orgulho, tudo aquilo que traz prepotência, sentimento de superioridade, de diminuição do outro. Pai, que eles consigam sujeitar isso aos teus pés, abandonarem isso, que eles consigam extirpar da relação toda sorte de medo, todo tipo de comportamento de ressentimento e de insegurança e de reticência. Amém. Que eles se abram para a relação, para que eles comecem a desfrutar da relação, Pai, em nome do Senhor Jesus. E, sobretudo, afirma de um modo sobrenatural a identidade deles, ó Deus, de cada um dentro da relação, de modo que eles não tenham, ó Deus, nenhum tipo de comportamento imaturo, Senhor, de ficarem se ofendendo por qualquer coisa, de ficarem retrucando emocionalmente. Deus, traz a saúde que o Senhor tem para cada casamento, para que a gente não tenha a ideia de que casamento é uma luta, igual muitos falam, nossa, porque é difícil, e as pessoas ficam sobrevivendo aos casamentos ao invés de desfrutarem deles. Nós não queremos casais que sobrevivam aos casamentos. O Senhor fez o casamento para ser pleno. O Senhor fez
o casamento para dar certo. O Senhor fez o casamento para que nós tenhamos o maior nível, alcancemos o maior nível de experiência humana que é possível ser vivida a dois, Senhor. Sim, Senhor. Que é possível ser vivida numa relação. Não foi para outra coisa. Então, eu peço que o Senhor quebre na nossa mente, na nossa alma, todo tipo de distorção maligna acerca dessa aliança que é maravilhosa, Senhor. E que o Senhor fez para que desfrutássemos de um modo pleno, Pai. Assim, nós oramos, gratos, abençoando os nossos irmãos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Vamos vocês. Pais queridos.